Bom, o fato é que Maomé estava na cidade de Medina, ele estava ali criando regras jurídicas religiosas, e algumas eu acho bem interessante citar para vocês. Dentre as regras que ele estabelece, ele diz o seguinte: cria o zakat, que é uma das principais, e algumas outras regras, como eu duas, três regras aqui que eu achei interessante. Ele diz assim, ó, lá no Alcorão: a retribuição por uma injúria é outra injúria igual. Contudo, aquele que esquecerem a injúria e buscarem uma reconciliação serão recompensados por Deus. Depois ele cria outra regra, que não existe fiéis dentro da Umma, né, da classe dos Umma, existe fiéis, mas todos são iguais. E, por último, ele instituiu a poligamia, né? Lembrando que ele próprio foi casado, né, com várias mulheres, dentre elas uma criança de 9 anos de idade, chamada de Aisha. Essa criança, depois num outro momento eu vou explicar isso para vocês, os casamentos, ou pelo menos pelo Alcorão, os casamentos não são consumados nesse momento, né? Apesar de eles casarem crianças, estou defendendo isso não, viu? Daqui a pouco vocês vão sair por aí falando que eu estou defendendo isso. Eu estou só explicando como é a regra do Alcorão. Então quer dizer, por mais que o Alcorão veja essa possibilidade do casamento, essa criança não vai manter relações sexuais com com o seu marido, essa menor de idade. Ela só vai manter relações sexuais com ele depois que ela chegar ali na fase adulta. Essa é outra questão muito polêmica, porque a partir da primeira menstruação, alguns já entendem que já está na fase adulta, né? É um negócio meio complicado, mas talvez você já ouviu aí dizer no passado que sua avó casou com 13 anos, que sua bisavó casou com 14, né? Então, assim, nós não vamos falar da casa dos outros antes de olhar a casa da gente, não, né? Então, na verdade, a minha avó mesmo casou com 16 anos de idade, né? Então, sobre essa ótica, apesar de haver os casamentos, eles só são consumados posteriormente. É claro que, ao meu ver, na minha opinião própria, na minha opinião particular, isso é um chamariz para pedófilo, né? Mas tudo bem, vamos voltar para a história de Maomé. Maomé, então, continuou fazendo as incursões dele, religiosas, continuou orando, e aí, dentre essas orações dele, ele recebe uma, que é muito famosa, muito usada pelos muçulmanos, que é a Surata, né, que é o capítulo, Surata 9, versículo 5. E ele continuava brigando, ele estava em conflito com os Quraishes. Lembra que ele formou as Umas, e ele está em Medina, e os Quraishes estão em Meca. Então eles estão constantemente um odiando o outro. E ele recebe uma mensagem de Alá. E a mensagem de Alá diz assim, ó: matem os idólatras, onde quer que eles estejam, capturem, acostem, embosquem. E sabe quem é que usa isso? Os terroristas. Eles usam essa surata aqui para justificar os atos terroristas, porque sob a ótica dos idólatras, né, os infiéis somos nós ocidentais, né, porque nós seguimos as regras deles. Infelizmente eu não tenho tempo de aprofundar nisso aqui, falar um pouco da experiência que eu tive. Eu já estive em 3 países muçulmanos, né, teocracias, 2 teocracias, né? Não, uma teocracia e 2 repúblicas. E todas elas a questão religiosa é muito aprofundada. Mas infelizmente a gente não tem tempo de fazer isso. O fato é que em 629 Maomé ganhou a guerra contra os Quraishes, e eles então entram dentro da cidade de Meca. Eles matam os Quraishes, eles adentram a cidade de Meca, tomam a cidade de Meca, né? Vai lá dentro da Caaba, destrói tudo, limpa lá, tira todos aqueles 365 deuses que tinha lá dentro, limpa a Caaba, que é para ficar limpa, que é para ficar um lugar só mesmo para lá. E agora vem a parte curiosa. Sabe quais são as 2 imagens que Maomé mandou deixar lá dentro da Caaba? A imagem de Maria e de Jesus, porque segundo eles, né, eram pessoas muito iluminadas. Não são considerados santos, mas são considerados pessoas iluminadas, né? E ele então
deixou essa ordem para que não tirasse essas duas imagens de dentro da Kaaba. Não sei se está lá até hoje, né? Nunca estive na Arábia Saudita, vai ser difícil ir lá, né? Depois eu explico para vocês em sala, mas realmente vai ser difícil. Porque a Arábia Saudita, grande parte do turismo lá é religioso, né? Eles não... Agora, pouco a pouco, eles estão abrindo para turista, mas o fato é que você só ia lá para turismo religioso. Ele, Maomé, então, volta para Medina, se estabelece lá, morreu aos 62 anos de idade, deixando 12 viúvas, né? 3 filhos e 4 filhas e uma nova nação. Bom, o fato é que após a morte de Maomé, um camarada chamado Abu Bakr tomou o controle religioso. Ele entendia que ele, né, que ele era o estudioso, que ele era a pessoa correta para assumir, né, a direção do Islã a partir dali, né? E ele surge então, ele estabelece, né, ali o califado. Por outro lado, o genro de Maomé, chamado de Ali, que era casado com uma das filhas de Maomé, chamado Fátima, Ali também reivindicou, né, a sua legitimidade para suceder Maomé, porque segundo ele, né, os seus descendentes os descendentes do profeta Maomé que tinham, né, que serem os sucessores de Maomé. Então não podia ser uma pessoa estranha. E aí eles cindem em 2 grupos. Os sunitas, de um lado, que segue a suna, a tradição, né, e os xiitas, que são os apoiadores de Ali, né, que segue a regra de que a sucessão deveria ser feita por um dos descendentes do profeta Maomé. E a partir desse momento tem a cisão. E nesse momento então a Arábia Saudita, uma parte do Oriente Médio segue a religião islâmica sunita e a outra parte segue a religião islâmica xiita. Os sunitas são a maior parte deles, 90%, enquanto os xiitas são apenas 10%. Isso explica um pouco o problema do Irã com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é sunita, enquanto os iranianos são xiitas, né? Os iranianos alegam que a sucessão do profeta Maomé tem que ser feita pelos seus descendentes, né? Há alguma diferença da cisão que houve na Igreja Católica e a Igreja Protestante, né, com Martim Lutero e a Reforma. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que há muitos pontos de convergência entre o islamismo e o cristianismo. Notoriamente porque ambos são monoteístas, notoriamente porque ambos têm a raiz em Abraão, notoriamente porque ambos pregam, né, a religião ali fundada num único Deus. E é bom lembrar também que existe dentro dos cristãos os radicais e os menos radicais, né? E dentro dos muçulmanos ou muçulmanos islâmicos, como você quiser assim chamar, né, eles também têm 2 linhas. Os sunitas, que são mais radicais, e os xiitas, que são menos radicais. E aí, talvez até hoje você achou que a Arábia Saudita seria menos radical do que o Irã. Não é verdade. O Irã é menos radical do que a Arábia Saudita no que diz respeito à questão da lei. Mas não se iluda não. Mesmo sendo, né, teoricamente menos radical, o Irã ainda, né, é muito radical, né? Só é menos radical do que a Arábia Saudita, claro, né? Só é menos radical do que os países sunitas, né? E a gente vai, durante essa semana, nós vamos ter uma aula aí para tirar dúvidas sobre essas 2 questões.